Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. começa aqui. Let's begin. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala, jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um DevSecOps Podcast, episódio 3 da terceira temporada. Hoje é 19 de janeiro, né? Esse episódio está indo no ar dia 19 de janeiro. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. E Rodrigo Balbino. Eu sou o Ricardo Lima. Muito bom, temos um convidado hoje, ó. Já chegou atravessando, é assim que é bom, mano. foi o primeiro Falo que nada, conseguiu. velho. Falo Primeiro que nada. conseguiu isso, né? Porque os outros todo mundo espera, né? Pessoal, já que ele falou o nome, estamos aqui com o Ricardo Lima. Ricardo, se apresenta pra galera, fala o que você veio conversar, fala um pouquinho da sua carreira, o que você está buscando, e a gente fala do tema de hoje. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite, obrigado pelo tempo de antemão, tá? Opa, muito obrigado pelo convite. Eu acho que eu já sou uma pessoa que acompanha muito esse podcast aqui. A gente vê o tanto de coisa que vocês trazem aqui, né? Então, eu sou o Ricardo, eu trabalho com desenvolvimento de seguros e hoje eu tenho um plano de desenvolvimento aspirante à liderança técnica, hoje é o meu objetivo hoje. E hoje eu quero trazer um papo bem legal com vocês hoje sobre indicadores de desenvolvimento e o ROI, né? Que é o que vai interessar aí para a maioria das empresas. Tem segurança. Boa. Belo cartão de visitas, ó. O cara já tá buscando a liderança, enquanto tem nego que tá buscando a linguagem favorita dele ainda no mercado, né? Como o Rodrigo, ele não descobriu o JavaScript que ele gosta ainda, ele tá tentando encontrar o JavaScript. HTML Framework é linguagem? JavaScript. É uma linguagem. Depende do quê? É interessante que o Ricardo ele já Rodrigo é o chegou cara do chegando CSS, mesmo por mano. conta do ROI, né? Se ele já sabe de falar sobre retorno, é a única coisa que é a língua que a galera fala, né, mano? Retorno. Qual que é o retorno? Isso é verdade. Que Bom, tema de hoje, né? KPIs, que bruxaria é essa? É um tema importante pra gente levantar. A gente não tinha abordado ainda no podcast, né? Durante as 2 temporadas passadas. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre KPIs em AppSec. Eu queria puxar a primeira discussão aqui. Quando a gente fala de KPIs, né, indicadores, esse tipo de informação, normalmente a gente está querendo responder algumas perguntas, né? Que perguntas são essas? Vocês têm em mente aí, Marcos, Rodrigo, Ricardo também, se quiser trazer. Que perguntas são essas que a gente precisa responder em AppSec, que faz sentido a gente criar esses indicadores, né? Vocês têm algum insight aí, alguém quiser começar, fiquem à vontade. Sim, eu vejo que é muito assim de quais metas que a gente tem por objetivo ali atingir durante o período com o programa de AppSec, né? E também já falando do ROI de novo, né? Então, qual é o estado que a gente espera atingir com o AppSec? Por exemplo, a gente espera corrigir 20% das vulnerabilidades em um período X, né? Algo assim, estabelecer essas metas. Cara, boa. É uma primeira pergunta, né? Quantas vulnerabilidades eu tenho? Aquela história, né? Quais perguntas são respondidas? Quantas vulnerabilidades eu tenho? Quantos scans eu tenho? Quantos projetos eu tenho? Então, uma série de indicadores, de fato, que às vezes o próprio time de desenvolvimento já precisa. Quantos builds você tem no dia? Quantas linhas de código você compila no dia? Talvez o Rodrigo tenha alguns insights desse, né? Da última experiência lá de desenvolvimento. Mas são perguntas que, às vezes você não faz as perguntas, mas quando você tem o dado, você fala, caramba, eu faço 50 builds no dia, eu tenho 82 branches diferentes, sabe, eu tenho 4 linguagens no mesmo projeto, às vezes coisas que você não para pra pensar, que quando você vai olhar para AppSec, você vê que isso começa a ter impacto. E aí você fala, caramba, se eu tenho 50 builds no dia, eu tenho que fazer 50 scans no meu SAST, por exemplo, eu tenho que fazer, se eu tenho 1 milhão de linhas de código, 50 milhões de linhas de código para serem escaneadas, né? Então, perguntas que vão surgindo que a gente não sabe as respostas. Estamos aqui para tentar descobrir. Tem algum insight assim, Rodrigo, da época de dev, alguma coisa nesse sentido? Tem total. E o engraçado é fazer um paralelo ali com o Guia do Mochileiro da Galáxia. Isso daí que vocês estão falando sobre KPI é a resposta divina. É o 42 lá. O problema é qual que é a pergunta fundamental sobre isso, né? Então, tipo, o que você está querendo responder? Então, geralmente, quando você vai implantar, não só segurança, né? Mas qualquer tipo de
você quer metrificar, quer entender qual é a situação que você está atual e melhorar, primeiro você tem que saber o que está acontecendo. Então, você está numa bagunça, você não sabe por onde começar, o que está acontecendo. Então, a primeira coisa beleza, o que eu vou medir aqui para saber se isso está bom ou está ruim? Então, o KPI é a resposta e a pergunta é o que você vai definir como vai traçar ali essa meta. Então, cara, já passei em situações que a gente estava loucaço, não sabia o que estava acontecendo, não sabia para onde ir, e daí quando todo mundo sentou, falou, beleza, vamos sentar, calma, para de apagar o fogo. O que é mais importante no momento? O que a gente precisa atacar de imediato? E daí sim a gente começou a levantar número, porque não sabia ainda o que era mais importante, ou o que deveria, ou o que estava gerando mais problemas. Então, a partir do momento que a gente começou a sentar e definir as metas, aliás, antes de definir as metas era metrificar, a gente estava metrificando o que estava acontecendo. E depois que a gente teve dado o suficiente para começar a olhar e analisar, a gente começou a entender, falar, beleza, agora o que a gente define como meta, né? Qual que é o KPI que a gente vai criar aqui? E daí a coisa começou a andar, começou a tudo a ficar claro, né? Parecia alguém míope colocando óculos pela primeira vez. Quando você começa a ver o resultado em cima do KPI, parece que você colocou um óculos e começou a enxergar tudo que tá acontecendo. Né? Boa, esse insight, né, de, porra, às vezes você tem um monte de informação que são as respostas para perguntas que você ainda não sabe que você tem que fazer. Mano, isso é um bagulho, explode mente, né? Cara, quer explodir a mente mais ainda? Existe um estudo que diz que provavelmente a gente já tem informação para dizer qual é a cura do câncer, qual é a cura da AIDS, esse tipo de doença. A gente não compilou ainda essa informação aliás, esse dado, né, e transformou em informação. Então a gente tem o dado que se bater, se um dia você cruzar lá os dados, pode ser que você chegue na cura disso aí. Mas não foi feita a pergunta certa ainda. Boa. Marcos, você que está de frente com os clientes aí na parte técnica de vendas, eles têm demandado KPIs? Tem dashboard na ferramenta? Aquelas perguntas, né? Tem dashboard na ferramenta? Aí você fala, tem. Mas ele quer um dashboard. Ele nem sabe, essa história, né? Às vezes ele nem sabe as perguntas que ele tem para fazer. Ele só quer ver a informação. Né? Não, demais. É uma demanda constante dos clientes ali. A pergunta que vem, quais dashboards vocês têm aí? Mostra algum dashboard. Cara, é uma pergunta que eu recebo infinitamente e assim, eu pergunto, mas o que você quer ver? Você quer ver dashboard de scans? Quer ver dashboard de vulnerabilidades? Você quer ver dashboard de uso da ferramenta? Quer ver um dashboard aglomerado de todos os seus scans? Quer ver o dashboard de uma específica? O que você quer? Qual métrica você quer ver aqui? E às vezes o cliente também não sabe. É bem, bem ruim mesmo. Então, vai entender como que os clientes querem trabalhar também, né? Então, mas é isso, cara. Eu sinto também essa dificuldade. A galera não tem nada. Então, qualquer coisa que vier tá legal. Né? Qualquer informação que vier tá legal. Eu lembro que eu fiz um curso sobre SAST específico. Inclusive, eu levei essa informação para o meu curso de SAST. Para quem não sabe ainda, tem o curso de SAST do Tio Cássio. Vai lá e compra, tá barato, tá muito legal. Mas é justamente isso, KPIs. Então, no próprio SAST, quantas vulnerabilidades... Às vezes o pessoal pensa em quantas vulnerabilidades, crítica, média e alta. Mas você não fala em quantos scans você faz, quantas linhas de código você faz, quanta branch você tem que analisar. Então, uma série de perguntinhas que o próprio SAST te responde, com indicadores, com informação para o seu AppSec de uma maneira geral, que o pessoal não tem essa visão, né, vamos dizer assim. E isso acaba sendo impactante, porque o que o Rodrigo trouxe muito bem. O cara tem respostas nas ferramentas que ele usa, mas ele não tem a pergunta para aquilo. E às vezes ele não sabe fazer, e isso o Marcos trouxe muito bem agora nessa questão do cliente pede, se tiver um dashboard tá legal, mas ele não sabe o que ele precisa de fato. Então qualquer dashboard que você der para ele, né, tá legal. Estão aí ainda? Estão comigo? Sei que a conexão tá ruim hoje na gravação. O Marco tá bem, bem bonito ali, aqui. Né? Cara, minha conexão parece tá, maravilha. Quero agradecer a NET por essa conexão super instável que eu tenho aqui. Boa, alô, NET, patrocina nós aí. DevSecOps. Aproveitar que até a essa vinheta tá saiu. Até sua vinheta saiu ruim. Saiu meio torta, né? Isso, aproveitar que o convidado tá aqui, Ricardo. Você tem visto essa demanda no dia a dia também, de indicadores do cliente pedir, ou de você, puxa, precisamos ter tal informação,
Ou é algo assim, estamos no hype, precisa ter, tá todo mundo falando, eu preciso fazer? Eu acho que esse indicador é a base de tudo, né? É o que vai justificar o nosso trabalho. Então, imagina, vamos supor, que a gente aqui tem a vivência de consultoria, né? Imagina que a gente vai apresentar um projeto de application security para o cliente, um plano de evolução. Como que o cliente vai defender aquilo internamente? Como que ele vai dizer, olha, isso deu certo, isso deu errado? A gente não entrega produto, então a gente precisa trazer esses indicadores e trazer numa visualização, é claro, né, que facilite ali a interpretação por uma pessoa ali de um perfil mais executivo, né, etc. Muitas vezes ali simplificando alguma coisa, né, etc. Então, por exemplo, você não vai falar o que é a vulnerabilidade e tal, biblioteca. Não, você vai colocar aquilo de outra forma, né? Mas também que traga, por exemplo, olha, que isso aqui é severo por causa de X, Y, Z. Isso aqui nós estamos atendendo as vulnerabilidades num tempo certo. Então, por exemplo, olha, as vulnerabilidades aparecem, estão sendo corrigidas num tempo hábil ali da sprint, ou não? Elas estão aparecendo, não estão sendo corrigidas e ainda estão, por exemplo, criando ociosidades, né? Então, ter esses indicadores para a gente ter esse termômetro, como está nosso programa de Application Security, né? Então, sim. Boa. Eu lembro que eu estava um dia no treinamento também, ou em reunião com o cliente, mano, sei lá onde eu estava, e surgiu o cara falou assim, cara, eu precisava de indicadores. Eu falei, legal, quais? Indicadores, me dá indicadores aí. Aí eu tava na reunião na câmera, apontei o dedo, você falou, tá aqui esse é um. Eu falei, mano, que indicador você quer? Tá aqui, você tem 1000 vulnerabilidades, exemplo, né? Você tem 1000 vulnerabilidades, 200 baixas, 200 média e 600 alta. Mas isso é padrão, eu quero mais. Eu falei, mano, se você não sabe o que quer, como é que eu vou te dar o que você não sabe o que você tem que pedir? Dá para você puxar a quantidade de scan, quantidade de linha de código. Aí, uma coisa que surgiu interessante foi, ele tinha um processamento de SAST, por exemplo, uma capacidade lá limitada. E ele estava rodando um scan de 2 milhões de linha de código. Então, estava atrapalhando a memória da máquina, estava atrapalhando o fluxo da própria esteira dele, o tempo de esteira dele estava alto. Então, uma série de impactos. Esses 2 milhões de linha de código de um projeto estava errado, porque o cara estava botando lib de terceiro para fazer scan, documento no repositório para fazer scan. No fim das contas, o projeto tinha, sei lá, 700 mil linhas de código de fato. Tinha até imagem lá dentro do código-fonte. Tinha imagem, não, tinha PDF no repositório Git do cara. Aí, enfim. Aí virou 700 mil linhas de código. Só com essa informação de linha de código, na quantidade de scan que ele estava fazendo, você já... A licença dele liberou, porque ele pagava por concorrência de scan. Liberou o usuário, porque ele podia usar plugin e tal, não ia ter concorrência na esteira dele. O próprio projeto em si você não tinha mais uma análise de 2 milhões de linhas de código, você tinha uma análise de 700 mil linhas de código, né? Menos da metade. Então, pequenas coisas, às vezes, pequenas informações do seu próprio SAST, do SCA, ou de onde quer que seja, que faz sentido na operação de AppSec como um todo, que acho que é isso que tem que passar no episódio pra galera, né? O próprio SCA. Você faz scan da biblioteca, tem vulnerabilidade ou não tem? Mas o objetivo do SCA é, além disso, quantas bibliotecas está usando? Quantas você tem importado? Quantas dessas estão desatualizadas? Quantas tem risco legal? O próprio SBOM, não é só o Bill of Materials e tal. Então, é uma série de coisas, não é só vulnerabilidade. Vulnerabilidade por vulnerabilidade, qualquer ferramenta vai te trazer. É o básico delas, né? Mas acho que esse a mais, o plus a mais, né, como a galera gosta de dizer, o plus a mais é o que tem que buscar. Inclusive, um dos clientes, a gente montou alguns painéis e a gente tem uma visão de vulnerabilidades, mas de uma forma diferente. Por exemplo, a gente mostra para o cara os piores projetos dele, quais projetos tem mais vulnerabilidade, ou menos vulnerabilidade, de todos os projetos, qual tem mais porcentagem. Então, veja, essas respostas, né, pegando o gancho que o Rodrigo falou, né, já são respostas. Opa, esse projeto aqui ele tem 40% das vulnerabilidades do meu total. Então, a decisão que você pode tomar com isso eu vou fazer uma força-tarefa com o meu time de desenvolvimento para corrigir as vulnerabilidades desse projeto, que ele é mais crítico para mim, por exemplo. Ou a vulnerabilidade que mais ocorre em comum nos meus scans. A SQL Injection. Então eu vou pegar um treinamento específico em SQL Injection. Ou vou fazer um workshop de SQL Injection. Então você consegue tomar decisões ao longo disso tudo com base nesses KPIs, que não são só indicadores de performance, na verdade, né? Quantidade disso, daquilo. Mas inteligência de AppSec, que é o que a gente tá começando a falar aqui. Fala aí, Ricardo, você quer comentar?
Sim, isso mesmo, você até já disse, né? A gente pegar esses indicadores e transformar em ação, em plano de ação, em algo assim palpável, que, por exemplo, o líder técnico ele vai pegar e entender, tá? Esse é o plano de ação que eu posso trabalhar em cima dele, vou levar tantas sprints, etc. Já está metrificado isso agora, tá vendo? Então, já tem uma pegada Cara, diferente. eu acho que se pegar a galera desse podcast aqui, sentar numa sala, a gente fica milionário, a gente passa a Amazon, passa a Tesla, de tanta coisa que a gente tem nesse podcast aqui. Não, É ou não é, dá Marcos? Segurança, Cara, tecnologia, Cara. DevSecOps. Fala aí. cara, Tá são 3 trabalhando. temporadas. Dá pra ir pro Netflix já. Amazon Prime, contrata nós aí. Netflix e Amazon Prime no mínimo, cara. Se você receber No hoje mínimo, pra no upar mínimo. esse episódio, você já perdeu o emprego já da Amazon, o contrato. Essa internet aí não consegue lá, não consegue nem terminar a frase. Os caras falam assim, beleza, É. sobe episódio aí. O Max fala, mano, não dá, hoje não dá. Net zoom. Fechou. Não dá, hoje não dá. Hoje não dá. Hoje tá impossível, cara. Só pra não perder o lance ali, não pegar o embalo. Ricardo, quando você tenta levantar um KPI que o cliente tá perdidaço, ele não sabe o que acontece, né? Igual aquela situação que o Cássio falou lá, né? Tipo, me dá um indicador aí. Qual que é a melhor abordagem que a gente precisa tomar ali pra não enfiar o dedo na cara ali do cliente, do parceiro, sei lá quem é que tá ali na frente. Com certeza. Eu acho que vai muito do expertise da gente utilizar assim, frameworks, por exemplo. Tá, ele quer um indicador de segurança. Como que ele trabalha hoje com indicadores de teste? Vamos ver como é a abordagem dele hoje? Isso já é um ponto assim de start, né? Já traz ali porque geralmente nesses processos de QA já estão implementados, etc. Não é algo tão penoso como segurança, né? Nós todos sabemos aqui, né? Então já vamos usar isso de base. Tá, esses indicadores assim assim funcionam para você? Altera aqui, essa visualização eu quero separada, etc. E ir acordando com ele, né? Mas tentar partir de um ponto em comum, assim, né? Por exemplo, um indicador que ele já trabalha. Um indicador de Pegar QA. na mãozinha do cara ali, né? Falar, não sei. Falo, beleza, então fingimos que eu sei por você, começamos por aqui, ó. Fingimos que eu sei por você. Vai ajustando. Tá pensando nesse esquema de inteligência de AppSec. Aliás, quem tá ouvindo o episódio aí, não adianta patentear, não. Eu que desenvolvi isso, tá? Inteligência de AppSec. Eu e o Ricardo. Pensando nisso, cara, tipo assim, muita coisa que eu vi muito cliente pedir era indicador de quantidade de vulnerabilidade por time. Por quê? Eles estavam pensando já em gamification, em fazer bonificação, alguma coisa assim por squad ou por produto. Então o cara fala assim, quantas vulnerabilidades essa equipe corrige ou produz, né, ou gera vulnerabilidade? Então essa informação agrupada por time, por equipe, por projeto, eu acho que é uma informação rica para esse nível de maturidade. O cara quer fazer já um gamification, uma promoção, enfim, uma outra coisa. Um brinde no fim do mês para funcionário do mês, corrigir mais vulnerabilidade, ou coisas do tipo, né? Acho que você começa a ter uma maturidade maior quando você tem esses indicadores, né, em modo geral, essas informações, né, à disposição. Mas um desafio que eu queria, aí, juntando vocês e jogar o desafio aqui o Marcos que adora isso. Marcos, tem um desafio para você. Marcos adora Meu isso. amigo, Marcos, tem um desafio já pra deu você. treta por causa disso. Já deu treta. Faz isso não. Mas é um desafio isso não. simples. Um desafio simples. Eu até perdi o fio da meada aqui, porque esse bagulho eu sei que dá ódio, velho. Meu Deus do céu, Cássio. O desafio é o seguinte, até pro Ricardo também. Como é que a gente consolida indicadores no mundo open source? Por quê? Você faz SAST com a ferramenta A, você faz SCA com a ferramenta B, você faz DAST com a ferramenta X, você faz sei lá o que com a ferramenta Y. E aí no final você quer falar assim, ó, projeto X tem tantas vulnerabilidades. Só que você tem que consolidar tudo isso, né? É um desafio, porque o open source é foda, né? Se você não tá tudo integrado, cara, o que vocês acham disso? Com certeza. Eu acho que já tive até algumas experiências, algumas frustrantes, alguns sucessos também, né? Por exemplo, de ter que compilar isso, por exemplo, num Power BI. E assim, é penoso, né? Porque são estruturas de dados diferentes. Uma coisa que é em uma, por exemplo, uma sintaxe que é uma ferramenta é diferente de uma outra. Existem algumas, se eu não me engano, tem uma que é da WASP.
Não fugiu na memória agora, né? Mas que é Defect do justamente jogo? esse mesmo. Para Caramba. compilar esses indicadores, né? Então, por exemplo, né? Deixar claro o que é cada indicador, né? O desafio que eu tive, assim, comentando assim, sem dar muitos detalhes, era juntar, por exemplo, um indicador de segurança com um indicador de DevOps, com um indicador de QA. Então era uma perspectiva um pouco diferente, mas assim, de fontes diferentes e como a gente relaciona elas de certa forma, né? Então, por exemplo, DevOps tinha indicador de incidente. Não faz sentido com indicador de segurança? Quebra de pipeline, é um ponto de segurança aqui. Então, algo assim. Eu acho que o complicado disso daí é você usar medições com réguas diferentes, né? Então, se você está usando uma ferramenta X para poder metrificar um time, se você quer metrificar todos os times dali, você tem que usar essa mesma ferramenta para poder metrificar outro time. Independente se a ferramenta A te dá X vulnerabilidades e a B te dá 2X vulnerabilidades, você vai ter que medir com a mesma. Ou mede com a mesma com as duas, ou escolhe uma, porque senão fica discrepante ali e você acaba indo acaba fazendo coisa errada, né? Porque se seus números estão te mostrando coisa errada, você vai acabar fazendo coisa errada. Então, acho que tem que prestar muita atenção sobre isso quando você vai consolidar esse dado, quando você vai usar ele para metrificar, porque você pode estar gerando um indicador que não tem nada a ver qual é a situação. E daí, cara, para você estourar ali o orçamento, ou você guiar o time pro lado errado, é bem fácil, né? Eu concordo contigo. Vou falar. Não, você que manda. Eu que mando com essa internet legal? Demorou. Então, eu concordo com o Rodrigo nesse ponto. Eu acho que assim, o modo como você vai fazer a medição é muito importante, até para não deixar um time ali prejudicado perto do outro, né? Vamos dizer assim. Ou talvez solução também, né? O modo como você mede um SASH é diferente do modo que você mede um DASH, por exemplo. Então, você ter uma ferramenta onde você consiga medir de forma homogênea, vamos dizer assim, de uma mesma forma, é muito importante. Igual, eu sou muito a favor do defect do jogo, só que eu sei que tem defeitos para fazer medições, por exemplo, de equipe. O modo como você monta o SLA ali pode prejudicar um time dependendo da maneira como você montar, dependendo da solução que você colocar. Então é importante ter uma ferramenta que faça isso de uma maneira segura e sem prejudicar ninguém, né? Boa. O menino tá engasgando mais que... Bom, não vou fazer a piada, não. Mas tinha um ponto que eu queria acrescentar nisso, que é a treta também, assim, é quando você tem lá a sua stack de ferramentas de AppSec, e tá tudo implementado bonitinho, aí você fala, agora eu vou fazer indicadores. Aí você começa a consolidar isso, e você chega numa ferramenta que não te dá a informação que você precisa. Então você fica, beleza, eu tenho 10 vulnerabilidades, mas eu tenho que olhar aquela outra lá manual. Você perde toda a automação, você perde todo o fluxo ali da parada, porque aquela ferramenta X não te exporta, ou não te dá aquele dado, sei lá. Você precisa ir lá manualmente, ou às vezes você nem tem como ir lá, enfim. E você perde essa quebra. Isso traz um impacto muito grande também. Ricardo, você queria comentar? Pode falar, fica à vontade. Com certeza, eu tive uma experiência com uma ferramenta dessa estrutura, não foi o Defect Dojo, foi uma ferramenta paga aí de renome também, né? Assim, ferramenta boa, tá? Só que eu ia comentar um pouco sobre a experiência. Assim, a ferramenta de cara, a gente olhou, viu a proposta dela, fantástico. Que seria, assim, centralizar indicadores não de AppSec, mas de segurança. Então, por exemplo, eu faço controle de vulnerabilidade de servidor, vai para lá. Faço controle de riscos de segurança, que acompanha lá no dia a dia, etc. Tem os status, vai para lá. Vulnerabilidades que são encontradas lá no ciclo de desenvolvimento, vai para lá também. Então, tudo isso compilado, né? E, assim, relacionando, né? Por exemplo, olha, essa vulnerabilidade aqui, ó, do SQL Injection, ou, por exemplo, do Log4j, isso se relaciona com esse risco, se relaciona com essa equipe, né? Então, assim, fantástico. Mas na hora do vamos ver ali, né, de cadastrar os dados em si, né? Primeiro, né, cara, ferramenta de SASH, a gente faz 5 scans num dia. O desenvolvedor não perdoa a branch dev lá, né? Tá toda hora subindo coisa. Então, esses indicadores têm que atualizar toda hora. Acha vulnerabilidade, aí tem que voltar, etc. A ferramenta não acompanha isso, cara. Tem que fazer as requests, aí estruturar os dados e, por exemplo, até mesmo por serem diversas ferramentas diferentes, né, para você integrar ali numa só, né, o que acabou acontecendo? Muita integração manual, atualização manual. Aí você chega ali no fim do mês, por exemplo,
imagina uma ferramenta que todos têm acesso. Assim, desde o cara de segurança, até o cara de QA, até um gerente de sistemas, por exemplo. Precisa atualizar aqui rapidinho. Aí você vê, atualiza aqui rapidinho. Aí não dá, né? Cara, toda vez que eu precisei trabalhar com indicador de uma maneira geral, olhando para o mundo de AppSec agora, eu fiz manualmente usando LK, por exemplo. Então ia lá na ferramenta, extraía o que eu precisava, ou via API, ou via script, ou export de arquivo, alguma coisa assim, processava com o Logstash e jogava no LK. Porque no Kibana você tem ali tudo mais fácil de manipular e tal, estrutura o dado do jeito que você quer, mas essa coleta, que acho que é o principal problema, né, buscar essas informações, cara, o LK, o Splunk, enfim, né, são ferramentas da mesma natureza. É que o Splunk é bem pago, é muito bem pago, né, o LK você consegue brincar com ele gratuito. Então eu fiz manual, justamente porque nenhuma ferramenta de gestão de vulnerabilidade ou que seja de indicador, ela atendia, tipo, bonitinho, você precisava customizar. Eu falei, já que eu tenho que customizar, é melhor eu fazer na unha, que eu já estou acostumado, é muito mais fácil para mim. E se você sabe o que você está procurando, a melhor coisa, né? Porque daí você já extrai o que você precisa, coloca lá, sobe. Então, se você sabe qual é o indicador que você quer, você já tem isso em mente, a melhor coisa mesmo é usar ferramenta, fazer tudo manual, processo, extrair o que você quer, montar do jeito que você quer também. Cara, vale destacar, assim, pode falar. Eu acho fantástico toda essa parte de data science, de análise de dados. Eu vi esses dias, estava vendo um documentário que os caras estavam prevendo furacão, tornado, só observando andorinha, acho que era andorinha, era algum passarinho, né? Eles ficavam observando. Então, todo ano os passarinhos voavam em tal dia. E daí tinha ano que eles saíam mais cedo. Tipo, eles iam alguns dias mais cedo. E toda vez que eles saíam mais cedo, tinha tornado num caminho. Então, de alguma forma, eles se comunicavam, sei lá, a forma que eles se identificam o tornado lá na casa do chapéu. E eles sabem e voam antes. O tornado tem uma API que o passarinho consome. Tem um webhook. DevSecOps. Olha que fantástico, mano. Os caras conseguiram cruzar, eles cruzaram, tipo, só o dado do passarinho servia pra porra nenhuma pra ele, né? Mas ele tava coletando lá. Só que daí eles cruzaram, falaram assim, por que o passarinho voou mais cedo esse ano? Aí eles começavam a bater em um monte de coisa. O que aconteceu esse ano? Teve o tornado. Aí eles começavam a cruzar. Caramba, toda vez que tem o tornado, eles voam mais cedo. Então, tipo, eles conseguiram começar a prever, e daí eles começaram a avisar que ia ter um tornado só observando os passarinhos. Aliás, eu já falei aqui nesse podcast, que é meu, eu falo o que eu quiser, mas já falei aqui nesse podcast, vou repetir novamente de novo para quem não ouviu. Tem um livro chamado Computação Natural. O autor é o senhor Leandro Nunes, mestre em computação lá do Mackenzie. Nunca conheci ele, só li o livro, Computação Natural. O livro trata exatamente isso que o Rodrigo falou. Por exemplo, os caras, num dos capítulos, eles falam do estudo de cardumes para aplicar em algoritmo, para aplicar em carro autônomo. Porque se você observar o cardume tem milhões, milhares, centenas de peixes, eles vão na mesma direção, na mesma velocidade, sem bater um no outro. Então aí você fala, caralho! Aí o outro capítulo é formigas. Como é que as formigas trabalham? Algumas espécies constroem, como é que elas seguem rota e o caralho, para resolver em algoritmo o problema de roteamento. Como é que chega num lugar mais rápido e tal. Então, é um livro super acessível. Sobre o metrô lá, né? Que eles criaram. Do metrô de Tóquio. Foi criado com base num fungo. Mano, é muito foda. O livro, ele é super iniciante, né? Pra quem às vezes acha que é um negócio super avançado. Então, não é. O livro é um livro iniciante muito bacana. Super acessível de ler. Você acha baratinho aí pra comprar o livro. Eu tive a oportunidade de ler de graça, porque eu trabalhei na Serasa, lá tinha uma biblioteca e tinha o livro lá, enfim, o livro que eu peguei uma vez lá. E, cara, muito bom. E pega esse capítulo que o Rodrigo comentou aí, só fazer uma propaganda do livro aqui do mestre Leandro Nunes. Aceito de presente, viu, Cássio? Cara, eu tinha e eu dei pra alguém, eu não sei pra quem. Acho que tá com o senhor, Marco. Não. Não, eu tinha não dado tá comigo, não. Algum meu. Não foi pra mim, não, inclusive, tô verdade. Quando eu mudei, o Marcos ficou com a maioria dos meus livros, então, mas esse é o dia de antes. Enfim, comprem. Na Polônia não vende, então vocês que tem que mandar um pra mim de presente agora.
Vagabundo. Beleza, vamos lá. Mais um tópico que eu queria puxar aqui é essa questão que o Ricardo trouxe, do ROI, né? Como é que você mede se tá dando certo o seu AppSec? Uma coisa beleza, tem 1000 vulnerabilidades, corrigi 999, legal, tem uma. Ótimos indicadores, padrão. Como é que eu meço se o meu investimento em AppSec, se o SAST que eu coloquei está funcionando, se o SA que eu coloquei está funcionando, se a Pentest que eu coloquei, se a ferramenta que eu coloquei, enfim. O que é esse ROI em AppSec, Ricardo? Eu garantir que eu estou corrigindo vulnerabilidade? É eu garantir que eu estou achando vulnerabilidade? Porque se parar para pensar, todas essas ferramentas são para achar vulnerabilidade. Então, se você tiver uma, já tá feliz. Corrigir outros 500, né? Como é que é esse ROI? O que você enxerga com isso? Exatamente. Não é só o Discovery, né? Se a gente for pautar só no Discovery ali, sei lá, o time vai começar a plantar a vulnerabilidade lá. Tô brincando, mas eu não duvido muito. Então, assim, tá. O quão efetivo são tanto o Discovery, mas também a correção. Então, imagina assim, olha, se eu, numa esteira assim, só olhando para a parte de SAST, né, relativamente estruturada, em que eu tenha scan, feedback, trava. 3 passos assim. Se eu consigo achar uma vulnerabilidade, dar feedback e travar e a aplicação passar e já corrigiu essa vulnerabilidade, já é um indicador positivo. Então, esse é um ponto que uma forma da gente medir isso de forma eficiente, né? Porque aí a gente tem a esteira completa. Então, por exemplo, não passou para outra sprint a vulnerabilidade, então isso já é fantástico. Né? Então, conseguiu tratar naquele mesmo momento. O tal do Shift Left funcionando, por exemplo, né? Acho que faz sentido. Eu cheguei a ver cliente falar que o ROI dele era assim, ele faz o primeiro scan SAST, por exemplo. Né? A gente fala do SAST que é mais comum, né? Mas a gente está falando de scans de vulnerabilidade em geral, desde o VAS lá, por exemplo, você quer rodar scan na sua rede, enfim. Então, você tinha uma foto inicial do sistema, o seu primeiro scan tem 500 vulnerabilidades. O seu ROI é você garantir que o seu processo está funcionando. Então, essa 500, ele nunca pode ser 501. Então, ele tem que garantir que ao longo do tempo, e aí esse tempo o cliente vai definir, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, ele vai diminuindo. 500, 400, 300, 200, que é literalmente a correção das vulnerabilidades ao longo do tempo. Né? Porque o que você falou, o Discovery, cara, todo mundo faz Discovery. Qualquer dev sabe que tem vulnerabilidade no código dele, porque ele que cria a vulnerabilidade. E muitos deles sabem disso. Raça safada. Eu também era dev, eu sabia. Mas muitos deles sabem que criou as vulnerabilidades. Então, você sabe que tem a parada lá. Às vezes a questão da correção que é um pouquinho mais complicado. Marcos, para de rir. Mano, raça safada não dá, velho. Não dá. Todo mundo que eu quero zoar eu chamo de raça. Tipo, não tem nada a ver, tá ligado? Não é uma raça. São pessoas normais, né? Mas fica engraçado. Enfim. Que mais? Fala aí, Rodrigo. Tô vendo que você tá com a boca tremendo aí pra falar. Tava falando porque você tava xingando a minha raça. Sua raça de dev? Eu sou a raça de dev, eu desenvolvo até hoje. Aliás, fiz um script maroto aqui em Python, preciso compartilhar com vocês depois. Boa. Para indicadores. Sim. Para indicadores. Indicadores de Dast, por exemplo. Eu vou lá, busco os scans de Dast, as vulnerabilidades, aí eu preciso correlacionar com o SAST, porque são duas ferramentas diferentes. Preciso correlacionar e falar, o projeto X tem tantas vulnerabilidades, mas considerando SAST e Dast. Lembrei, eu ia colocar um ponto. O Defrag do João é pra isso. Ele consegue correlacionar. Tá vendo? Sim. Boa. Não, eu queria colocar um ponto que, assim, a gente fala muito de open source, enterprise, enfim. Quando você tem uma suite enterprise, em teoria, alguns indicadores estão facilitados. Como é o caso do Checkmarx, que a gente conhece muito bem. Você correlaciona o SAST com o SCA e o IAST. Então, se você tem o mesmo projeto nas 3 ferramentas, você tem indicadores centralizados, né? Enfim, fica mais fácil a sua vida. Só que você paga por isso, né? Enterprise. Então, simples assim. A valorização do produto como um todo, né? É exatamente esse Sim. objetivo. Sim. Rodrigo, travou ou tá aí ainda, filho? Tô aqui, eu tava fechando a janela aqui. A internet é ruim a minha, mas o Balbino que parou. Os cães A gravação tá cada vez melhor, cara. A gente podia fazer live, o problema é o horário, né? Mas tá cada vez melhor. Mas, Balbino, seu microfone tá baixo, só pra avisar. Vou trazer aqui embaixo. Não, dá pra ouvir. E agora? Melhorou, né? Agora sim. Tá. Voltando
Peraí, tá muito alto agora, tá muito alto. Aí, caramba, pai. Agora beleza, O né? Marcos tá trolando a gravação, só porque ele tá com a internet de Voltando, voltando ao assunto de ROI. É interessante porque é a forma da gente conseguir vender segurança. Porque até então, até pouco tempo, segurança não servia pra nada, né? Entre aspas. Tipo, você tentava implantar na empresa e os caras vinham e pum, pau, toma, não deixa você avançar com segurança. Ah, isso daí tá parando, tá travando minha esteira, isso daí tá me atrapalhando, preciso resolver isso. E daí, com o ROI, caramba, Cássio, é que os caras tá falando em paralelo aqui, vou abaixar, meu amigo. Melhorou, e agora? Melhorou. Mano, o Marcos, ele tá te trollando a vida inteira, você não percebeu isso ainda. Vou fechar isso. Até na reunião do trabalho ele fica tiquicando do Teams. Ele fica tiquicando do Teams, é ele. Eu nunca fiz isso, só pra Cássio. concluir É você. o raciocínio aqui, antes Deixa que... ele concluir, vai. Para você vender segurança é bem difícil quando o assunto não é pertinente, né? Então você chega lá na empresa e fala, ó, isso daqui tá inseguro, você precisa resolver isso daqui. Ah, não tive problema, mas daí vai gerar mais custo, você não vai aumentar meu trabalho, vai desacelerar a minha esteira. E daí você tá mostrando lá, ó, tá vulnerável, você tá com problema, você precisa corrigir. Ah, não tem como. Daí quando você começa a ter você começa a levantar indicativos que aquilo ali é um problema, o cara já começa a pensar duas vezes antes de ignorar. E daí quando você começa a mostrar para ele que daí realmente é o ROI, qual é o ganho que ele tem se ele resolver isso o quanto antes, aí sim o cara entra na jogada, né? Então o cara, não quero saber, isso daí vai dar gasto. Eu falo, cara, não. Olha só, desse ponto de vista que você tá achando, não dá gasto, mas veja o ponto de vista como um todo. Então, tem até aquele gráfico lá, né, o Cássio, de se você resolver, o mais na esquerda, o custo é baixo, e quanto mais você vai adiando, o custo vai aumentando. Então, se você deixa... É 1000 vezes mais caro. Se você deixa a sua vulnerabilidade chegar até o último ponto, chegar em produção, o que o cara vai fazer com aquilo, ele pode acabar com a sua empresa. O cara pode derrubar tudo, pode travar, você pode pegar um ransomware por conta disso. E daí, cara, o valor daquilo, o investimento daquilo, já ultrapassou 1000 vezes o investimento que você teria feito se tivesse pensado nisso lá na esquerda. Lá. Então, se você tivesse pensado, falando assim, não, deixa eu educar aqui o time de desenvolvimento para não gerar mais vulnerabilidades. Então, você ganha esse poder todo, você ganha essa moeda de troca aí de negociação só gerando com ROI. Então, você chega lá e fala, ó, este é o seu ganho. Em vez de falar, ó, aqui você vai evitar de perder. Não, este é o seu ganho. Você vai ganhar com isso daqui. Ó. E daí, sim, você transforma aquele cara lá que estava totalmente cético com segurança num cara que ele vai pensar realmente em segurança e vai ver que vale a pena. Exatamente, vai botar a camisa, formar um security champion, é isso mesmo, Balbino. E assim, né, a gente tem que pensar muito assim no estágio, muitas vezes, de um produto como um todo, né? Não só nossa aplicação, a gente tem que olhar um produto, é uma empresa, cara, ela quer desenvolver o produto dela. E assim, né, conforme a gente adianta e vai trabalhando de forma efetiva esses pontos de segurança, até mesmo um bug de QA, né, cara, o que acontece? A nossa aplicação vai ficar vai ser finalizada mais rápido, assim, né? Então é um time to market que a gente ganha, é uma vantagem estratégica para a aplicação, né? Então a gente tem que defender essa bandeira, né? É segurança como uma vantagem estratégica. Isso mesmo. Eu vi você colocou um ponto legal aí, Rodrigo, que eu sempre falo isso também, cara. A questão é a gente chegar no nível, cada empresa chegar no nível de parar de achar as vulnerabilidades, mas parar de criá-las. Então, tipo, as ferramentas de SAST, DAST, etc., é um segundo estágio. O primeiro estágio é lá no dev, onde ele para de criar, ele codifica seguro. Eu chamo de programação defensiva, mas enfim. É parar de criar a vulnerabilidade de fato. E ele só vai fazer isso com educação, e esses indicadores, você vai falar, você começa a ganhar isso aqui, performance, menos barragem, menos tempo de esteira, tal. Que, aliás, é outra ideia, o Marcos vai lembrar desse episódio, né? Chegou com um cliente, o cara falou assim, implantamos SAST lá no cliente, na POC, e o cliente falou assim, não, mas minha esteira tá com muito tempo.
Aí falam assim, pô, quanto tempo tem sua esteira? Sei lá, tinha 19 minutos. O SAST foi pra 20. Porra! Então, o problema não é o SAST na sua esteira, o problema é a sua esteira. Já tem 19 Exatamente. minutos, a gente pôs mais um, e 1 minuto pra SAST tá rápido, hein? Tá rápido. E aí pro cara Tá falar de assim, modo puta, síncrono ainda. não gostei da ferramenta. A ferramenta é lenta. Lá, amigão, lento é o seu tic-tac aí que não tá funcionando. Poderia Então, dar desculpa aí. Não. todas as outras desculpas, né? Ah, cara, pelo amor de Não, Deus. e o Cássio Aliás, eu lembra vi de malabarismo, cara. Foi 1 mês de malabarismo ali, tentando diminuir 1 Puta minuto que da esteira do cara. E não comprou, né? Horrível. É um cliente que não comprou, né? Se eu não me engano, Não comprou. né? Não comprou. E reduzimos o tempo do cara, mas não comprou, enfim. Reduziu, mas não comprou. Faz parte. Faz parte do jogo. Queria puxar o final, né? Vamos pro finalzinho, vamos encaminhar. Afinal, episódios agora reduzidos. A gente vai ficar mais 1 hora aqui aguentando vocês. Então a gente fica 45 minutos. Ricardo, considerações finais, deixe seus agradecimentos. Beijo pra mãe, pro pai, pra Xuxa. Queria deixar seus comentários aí também. Mais uma vez, obrigado aí por ter se juntado a gente, tá? Com certeza. Beijo pra minha mãe que tá aqui do lado. Pro meu time que me suporta na Yaman aí. Os clientes que eu atuo. Tenho muito carinho por todo mundo. Por você, pelo Balbino, pelo Marcos aí, compartilhando tanta coisa legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. E assim, cara, indicadores é tudo, né? Então tem que ser pautado em indicador. O indicador tem que ser transparente, acessível para todos. Então, desde o dev até o gerente, o cara de QA, eles têm que olhar e entender qual que é a proposta daquilo e qual que é o valor que aquilo vai trazer, né? Senão vão ficar as piadinhas. Não, a segurança, só para trazer meu pipe, né? Então não dá. Isso mesmo. Boa. Marcos, tem recados? Que eu já falei pra você gravar esses recados, você não gravou, então você vai repetir todos agora de novo. Vou repetir todos. Primeiramente, agradecer aí a todo mundo que tá ouvindo nosso podcast. Pra você que tá ouvindo em sua plataforma preferida, o Cássio também é idiota. Você vai compartilhar com um amigo. Se tá vendo no YouTube, deixa um comentário, compartilha, deixa o like e se inscreve no canal. Vai lá no nosso Discord, se inscreve lá também, tem várias novidades. E vai no canal do Cássio no Telegram, que tem sempre novidade, tá sempre postando coisas novas ali, cursos, dicas, e várias coisas. É muito bom. E como que surgiu esse vídeo, hein, Cássio? Fala aí. Qual vídeo? Esse vídeo de hoje, esse tema, como que surgiu? Boa, bem lembrado. O Ricardo, que é ouvinte nosso aqui, por ser ouvinte, participou do processo seletivo com a gente, né, por uma opção, enfim, ele decidiu seguir a carreira dele, né, no outro caminho, tá tudo certo. E tá aqui gravando episódio com a gente. Então, cara, a questão da comunidade que eu sempre falo, né, esse episódio surgiu porque ele tá lá no Discord com a gente, e ele puxou lá a conversa, vamos fazer um tema assim, sabe? Tem um canal lá, sugestões, então participem, né, o Ricardo é um ouvinte junto com a gente, junto com vocês, né, enfim, estamos em comunidade aqui. E tá aqui participando, tá aqui gravando, trouxe um tema bem relevante que a gente não tinha falado ainda, inclusive, que dá para explorar muito mais, né? Muito mais detalhes. Enfim, participe também, né? Ouvintes também tem espaço aqui. É só você comprar o seu ingresso antecipado. O Ricardo tá pagando em 2 vezes, porque 2 vezes de 25 mil reais é muito caro, né? Não, brincadeira, não paga nada não. Mas também não ganha nada, né? Só perde tempo aqui, porque é foda, né? Aguentar Ai, os caras. caramba. Ganha XP. Ganha XP, boa, ganha XP. Bom, jovens, é isso. Episódio 3 da 3ª temporada. Eu sou Cássio Pereira. Sou Ricardo Lima. Não, peraí, tem minha piada. Calma aí. Puta que pariu. A gente quase se livrou da piada hoje, mano. Quase. Você tem um minuto. Quase. Não, essa é rápido. Quantos programadores são necessários para trocar uma lâmpada? Nenhum, eles trabalham no escuro. Não. Próximo. Tem um raciocínio. Nenhum, isso é problema de hardware. Nossa. Não, foi boa. Foi boa. Eu curti. Diferenciado. O Rodrigo, não sei. O Rodrigo, ele quis rir nessa, mas pra ele não dar braço a torcer que suas piadas estão ficando melhores, ele ficou quieto ali. Não.
Eu ri ao Não, contrário. travou. Minha internet tá ruim, o Rodrigo que trava. Isso é o pior. Eu ri ao contrário. Então tá bom, gente. Ai, Esse foi mais um caramba. episódio do FCCaus Podcast. A gente fica por aqui. Você ouviu sobre indicadores em AppSec, né? O KPIs, como prefira. Com a presença do nosso grande amigo ouvinte, Ricardo. Eu sou Cássio Pereira. Agora sim, eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. Rodrigo Balbino. Ricardo Lima, e obrigado aí, pessoal. Boa. Valeu. Se vê no próximo episódio, galera. Valeu. Termina Falou, aqui beijos. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.